Bom dia, nono ano! Vamos fechar a semana com mais um vídeo de português. Dessa vez a gente vai trabalhar a compreensão leitora, ou seja, vamos trabalhar um texto, tá bem? Para isso a gente vai usar o nosso livro. Quem não estiver com ele, tudo bem, já coloquei todo o texto aqui e a atividade também. Bom, o texto ele vai estar na página 85, certo? Ele trata sobre o filme Divergentes. E, bom, a gente vai ler e depois vai responder algumas perguntas. A história se passa em Chicago, numa época futura. A cidade é toda protegida, com enormes cercas de ferro para que não ocorram invasões das regiões ao redor, e foram destruídas. Dentro da cidade, os habitantes são divididos em 5 facções para manter a ordem e a paz. São elas: abnegação, franqueza, amizade, erudição e audácia. Cada facção é encarregada de um setor da sociedade. Por exemplo, a abnegação cuida da parte política e a audácia cuida da segurança. A gente tem aqui os símbolos de cada facção, certo? A abnegação ela renuncia à própria vontade em benefício do outro. A franqueza denota autenticidade na maneira de ser. A amizade demonstra afeição e respeito às pessoas. A erudição procura sabedoria. A audácia realiza ações de forma arrojada. Bom, essa sociedade é dividida assim. Os jovens precisam escolher se querem continuar em sua facção de sangue ou fazer parte de outra. Porém, essa decisão é definitiva e feita somente uma vez. Vamos continuar. Para ajudá-los a decidir, são feitos testes de aptidão. A protagonista é Beatriz, uma jovem da abnegação que, quando faz o teste, descobre que é uma divergente, ou seja, tem aptidão para todas as facções. Os divergentes são caçados e correm risco de morte, por não se deixarem governar. Por isso, ela tem que esconder esse segredo e decide a audácia. Seu sonho de menina. Seu irmão, Caleb, decide para a erudição. A vida de Beatriz fica muito agitada, porque terá que enfrentar situações de tensão e passar por um treinamento físico intenso para continuar na audácia. Beatriz passa a chamar Tris dentro da facção. Tris conhece quatro, seu instrutor de iniciação, e eles ficam bem próximos. No meio de tudo isso, Tris descobre que a erudição e a audácia querem tomar o poder da abnegação por meio de violência para governar Chicago. O filme tem muita ação, cenas de escaladas, pulos de lugares altíssimos. A facção audácia não tem medo de aventura. Treinamentos, lutas, etc. Tris é muito determinada e se esforça ao máximo para se enquadrar no grupo. Porém, sofre bullying do chefe, o que torna sua vida mais complicada. Ela faz alguns amigos que também escolheram a audácia como nova facção. O dia na facção é bem puxado. A líder da erudição é uma gananciosa sem escrúpulos e, junto com o líder da audácia, tentará tomar o poder da abnegação com a dizimação de seus integrantes. E Tris fará de tudo para atrapalhar seus planos e proteger sua família, que vive na abnegação. Tris é uma personagem admirável, porque é corajosa, destemida, íntegra e leal. Seu par romântico, é misterioso, honesto, protetor, fofo, lindo e guarda um segredo. As tatuagens dos integrantes da audácia chamam a atenção, e Tris faz uma bem fofa no tórax com 3 pássaros. 4 tem uma tatu nas costas inteira, com os símbolos das facções. É legal porque dá identidade para cada personagem. Achei que os atores conseguiram ter uma boa química e eles me convenceram com sua excelente atuação. A Shailene Woodley, personagem Tris, é uma ótima atriz e tem carisma. Theo James, personagem 4, fez uma ótima atuação também. Gostei das ligações dos dois no filme e o romance entre eles começa bem lentamente, o que o torna mais real. Ansel Elgort, irmão da atriz, fez um
um bom trabalho, apesar de não ter se destacado tanto. Como sabe, a Charlene e o Ansel formarão par romântico no filme A Culpa é das Estrelas. E agora será um pouco esquisito para mim, porque eles serão irmãos nesses. Os efeitos visuais e a fotografia do filme estão fantásticos e bem caprichados. O filme me conquista pela trama bem elaborada, visual caprichado e trilha sonora perfeita. O filme é um pouco longo, mas não é cansativo e é muito envolvente. As cenas finais são frenéticas e valem a pena. Eu adoro distopias pela crítica social e por apresentarem histórias envolventes e incríveis. Super recomendo. Bom, na sua opinião, primeira coisa, em relação ao título do texto, por que ele recebe o nome de Divergentes? Por que esse título? Bom, na verdade, eles são diferentes dos outros. Eles recebem esse título porque eles não se integram com nenhuma facção de verdade. Eles não têm um comportamento fechado, eles são bem maiores que isso. Eles podem se adaptar a qualquer situação, assim eles queiram. Por isso, eles divergem dos outros, eles são diferentes dos outros, ok? Quais são as facções citadas no filme? Isso aí é fácil. A amizade, a franqueza, a abnegação, a erudição e a audácia. Que mensagem está implícita nos nomes das facções? Então, essa daí é aquela mensagem que a gente leu, que está nas letras pequenas do quadrinho. Então, o que elas querem dizer é que, na verdade, também ele quer dizer que a sociedade, ela se agrupa com ideias e, assim, na verdade, essas ideias que elas defendem vão formar cada grupo, certo? Então, assim, elas se juntam com essas ideias e elas vão ter que lutar para poder defender esses ideais que elas têm, tá certo? Bom, tem mais na página seguinte. Segundo o texto, qual é a característica da facção Audácia? Quem ela representa? Bom, ela é audaciosa, ela é corajosa, ela não teme perigo. Ela representa o grupo da sociedade que tem mais força e coragem, assim. E ele usa essa força e a coragem para poder resolver todos os tipos de problema, ok? Vocês diriam que esse filme é o quê? Uma comédia? Acho que não parece muito, né? Não dá pra rir muito dele. Uma animação? Não é feito de desenho animado, assim. Uma ficção? Sim. É uma história inventada. Na introdução, é apresentado um argumento que retrata a tese defendida. Identifique. Vamos lá, bem rapidinho. Bom, ele coloca aqui. Aqui a introdução ela vai ser um pouquinho mais longa, certo? A história se passa em Chicago, ela vai, na verdade, apresentar primeiro. Depois ele diz que eles são divididos em facções. E que a parte mesmo que ele vai querer que a gente responda é que os jovens precisam escolher onde é que eles querem ficar. Se querem ficar numa facção ou em outra, na que eles nasceram, ou em outra. E que para isso eles têm que tomar uma decisão que será definitiva, certo? Então, não é uma decisão qualquer. Eles têm que se organizar, porque senão eles podem se encontrar numa casa que eles não têm nenhuma compatibilidade. Voltando. 7, não é isso? Que mensagem está implícita nesse argumento? Bom,
na verdade, quando a gente coloca que os jovens, eles nascem já com algumas escolhas e depois eles vão ter que escolher o que eles querem pro resto da vida. Se a gente pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, a sociedade também nos impõe isso aí. Vocês estão ainda no nono ano, mas quando chegar no terceiro ano, vocês vão ter que escolher a profissão que vocês vão ter que ter pro resto da vida. E que, na verdade, os pais às vezes têm alguns desejos, eles têm algumas coisas que eles querem que vocês escolham. Então, mas só que a escolha final é de vocês. Em relação a tudo. Vocês vão ter que decidir várias coisas. Profissão, que grupo de políticos vocês defendem, que religião vocês escolheram. Então, os princípios que vocês vão adotar na vida de vocês. Então, a sociedade nos impõe algumas coisas, mas no final nós podemos escolher, contanto que a gente consiga levar isso com a gente até o final. Onde e quando se passa a história? Bom, a história se passa em Chicago, mas numa coisa bem futura, uma coisa bem futurística, certo? Transcreva um argumento que reflete a distopia presente na história. Vamos procurar aqui algum argumento. Só um instantinho aqui. Tô vendo se eu vejo o texto sem ter que mexer aqui. Bom. Um argumento que vai, assim, na verdade, fazer a gente pensar na distopia, que as pessoas precisam fazer suas escolhas, Bom, na verdade, assim, as pessoas têm que fazer as escolhas dela e que essas escolhas são sem volta. Isso porque o controle, assim, há sempre um controle que vai impedir esse trânsito de voltar para aquilo ali. E uma pressão também. Que, assim, no caso do filme, ele é sofrido por parte das lideranças, essa pressão vem das lideranças, e na nossa vida é a sociedade. Por exemplo, se eu escolho ter uma profissão, faço uma faculdade, faço tudo, para mudar aquilo ali é muito difícil. Se eu quero mudar, eu vou ter que fazer uma mudança mais radical. Então, não é uma coisa tão aceita na sociedade. A família tenta impedir, as pessoas, os amigos julgam também. Então, é muito difícil essa mudança, ok? Quais são as críticas presentes no filme? Bom, primeiro, assim, o maior de tudo são a história dos padrões, não é isso? Que às vezes a sociedade impõe às pessoas padrões muito severos e reprime muito os direitos das pessoas. Qual é a conclusão desse texto? Bom, na verdade, assim, quando a gente tem uma sociedade muito totalitarista, uma coisa muito inflexível, isso faz com que os valores eles comecem a ser distorcidos. Então, assim, isso acaba ferindo também os direitos individuais. Então, qualquer totalitarismo, qualquer radicalismo de opinião, essa falta de flexibilidade na sociedade, ela vai acabar com os nossos direitos individuais. A gente não vai poder ter mais nem o direito de pensar, nem de fazer o que a gente quer, como a gente quer. Ok? Tem mais algumas. Bom, considere a pintura Colheita de Arroz de Cândido Portinari para responder as questões de 12 a 17. Então, vocês têm aí pessoas colhendo arroz, certo? Então, na verdade, é um trabalho mais sofrido. E vamos ver as perguntas que são feitas a respeito disso. Bom, o que é retratado na tela colheita de arroz? Essa é a mais fácil. A gente tem um grupo de trabalhadores que está aqui, colhendo arroz. Alguns, eles batem também os ramos de arroz, os feixes de arroz que eles acabaram de colher, eles batem. Depois, a gente vê também a plantação,
vê, assim, aqui no meio, aqui, a gente vê uma pessoa num cavalo. Essa pessoa seria como se fosse o capataz, o responsável ali pelaquela plantação, que está fiscalizando o trabalho escravo. Qual foi a intenção do pintor ao usar essa imagem? Bom, aqui ele quer mostrar o trabalhador das fazendas, do plantio de arroz. E como é que é a vida desse trabalhador, que vai colher esse arroz, que vai plantar muitas vezes também. 14. Faça um parágrafo descrevendo 2 homens que estão batendo arroz. Bom, isso aí fica para vocês, façam no caderno. Como assim um parágrafo? Vocês vão descrever, vocês vão falar as características físicas dessa pessoa, da aparência deles, do rosto, tudo. Eu vou deixar para a criatividade de vocês. Então, quero assim, pelo menos umas 5 linhas descrevendo 2 homens que estão batendo arroz, tá certo? Qual é o argumento presente na imagem desse homem? Bom, vamos dar uma olhadinha de novo na tela para poder a gente conseguir ver a imagem dele. A gente vê aqui o esforço, não é isso? O esforço desses trabalhadores de colheita, mas esse esforço é um esforço muito braçal. Eles têm um corpo bem mais desenvolvido do que as outras pessoas, porque eles trabalham com a força mesmo, a força de trabalho, a força do braço. E uma coisa também que é estranha, que também a gente vê que é um serviço que é braçal, ele não precisa de grande intelecto para poder exercer. Então, eles basta ter habilidade física também, a gente pode falar isso. Vamos ver aqui a outra. Qual é a tese dessa que a gente vê aí? Bom, a gente vê muito mais corpo até do que cabeça, não é isso? Então, a ideia dele é mostrar que esse trabalho que eles praticam aí, que é a colheita de arroz, ele desenvolve muito mais a força, o corpo, do que mesmo a mente, na verdade. Eles não precisam aprender a pensar. Esse quadro pode ser um retrato da escravidão. Com base nessa afirmação, o que na imagem sugere que o trabalhador poderia ser um escravo? Gente, o escravo que ele faz esse trabalho braçal também. Ele está ali sendo fiscalizado por uma espécie de capataz que está ali olhando no cavalo se ele está fazendo ou não o trabalho dele. Ele usa uma roupa que não é muito, sei lá, ele mal tem roupas, as roupas são meio surradas, rasgadas. Então, parece mesmo um trabalho de escravo. Não é uma coisa tão, assim, não é que não seja humano, mas é uma coisa mais... É um trabalho que ninguém se importa com ele. Aquele trabalhador está ali para fazer aquilo, ninguém se importa se ele vai se machucar, se ele não faz, ou que o trabalho seja feito. Da mesma jeito que era com os escravos, ok? Bom, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Esse parágrafo da questão 14, eu quero ver. Como assim, professora? Me mandem. Vocês sabem como me mandar, ok? Todo mundo um parágrafo de pelo menos 5 linhas, descrevendo 2 desses personagens, tá bem? Que aí eu corrijo e mando de volta. Que são poucas linhas, dá pra gente corrigir num instantinho. Se me mandarem hoje, já mando hoje de volta, tá bem? Pois um abraço grande, um ótimo final de semana pra vocês. Tchau, tchau. Bom trabalho.